Obrigada por essa oportunidade de partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu costumo dizer que comida é algo que tem a ver com amor, não com paixão. Porque paixão a gente tem, dá e passa. Ah, eu sou apaixonada por cachorro-quente. Então, assim, acabou a paixão. Agora precisa do amor, que é uma coisa duradoura, né? E o amor é uma decisão, não é assim que a gente diz? Então, hoje eu vou decidir amar aquilo que o Senhor tem dado para mim e para você. Então, a minha fala hoje, dentro do tema que foi proposto, também eu quero trazer aqui, está tudo cheio dos pó aqui, ó, que eu trouxe. O livro, Sua Saúde Importa. Se você ainda não adquiriu, gostaria demais. Hoje tem a doutora Juliana falando sobre o sono, foi bem interessante aquilo que ela pontuou para vocês. Mas o tema dessa noite para partilhar com você é como investir na qualidade da sua alimentação. E o primeiro texto que eu quero partilhar com você, Paulo falando algo muito interessante aos Romanos, e que envolve, né, a nossa rotina, aquilo que a gente separa, aquilo que a gente entende como que seja prioritário. Ele diz o seguinte, capítulo 14, a partir do verso 7. Está aparecendo para vocês aí, né? Ok. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, Paulo está falando algo muito interessante sobre viver para o Senhor. Você percebe que o foco aqui não é o alimento, porque o alimento, quando ele coloca aqui a questão do reino, né, ele vai dizer, nem bebida, nem comida, mas justiça, paz e alegria. O foco está na nossa vida, sendo ela expressa e sendo vivida para o Senhor. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu não quero que você olhe para mim e traga sobre você um peso ou uma culpa, mas eu quero que você olhe para você mesmo e olhe para o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Então, isso significa, o que é vida para você? São todas as atividades que você pratica no seu dia a dia. Então, eu vou viver, por quê? Porque a minha vida toda ela envolve essa atmosfera de trazer o reino. Então, eu gosto muito quando Paulo, a gente usou e citou várias vezes o texto dele, dentro dessa série, que ele era um cara comprometido com vida ou morte, porque para ele morrer era lucro, mas a vida era intensa. Então, o tema que vocês trouxeram é como investir melhor na qualidade da sua alimentação. E aí, eu vou trazer um pouquinho aqui para você o que é investimento. Acho que vocês sabem melhor que eu, né? Isso faz parte da rotina de vocês. Mas penso eu que investimento, ele é em algo, primeiro, que seja uma prioridade, não está em ordem aqui de valor, mas você investe em algo que é uma prioridade para você. Então, se a alimentação, se a sua saúde não for prioridade, não adianta, eu vou ficar aqui sem voz de falar, não, não, minha prioridade é fazer minha empresa crescer. Beleza, só que sua empresa cresce e você morre. Né? Quem que vai cuidar de tudo que você está fazendo? A sua prioridade é a sua saúde, né? Para que eu possa viver e ver a minha empresa crescer. Então, é uma questão de prioridade. Segundo, o meu investimento tem que estar alinhado às minhas crenças e à minha cultura. Então, aquilo que eu acredito. Então, você precisa formar uma cultura para que o seu investimento, então, ele possa estar alinhado. Então, qual a sua cultura? E aí a gente está falando muito que vida saudável é uma jornada, que envolve uma cultura. É todo dia um pouquinho. E isso tem que fazer parte da nossa vida. Também, eu invisto em algo que traga rendimentos e lucros. Agora, eu penso, você saudável, cheio de bem-estar, criatividade, com uma memória impecável, como vai investir? Como você vai lucrar com isso? E, por fim, que leve à inovação. Então, o que nós estamos fazendo? Você acha a Igreja da Cidade uma igreja inovadora? Sim, você está num lugar inovador. É uma atmosfera de inovação. Então, isso tem a ver também com o investimento. Aí eu fui atrás da palavra qualidade.
E pela ISO, qualidade é a adequação e conformidade dos requisitos que a própria norma e os seus clientes estabelecem. Em outras palavras, a qualidade é um nível de perfeição de um processo, serviço ou produto entregue pela sua empresa de maneira que atenda às exigências definidas pela ISO e, é claro, pelos seus clientes. Eu falei certo, gente? É isso mesmo? Beleza. Então, eu penso que o nível de perfeição que você quer entregar para a sua empresa, ele é grande. Sim? Sim. Agora, vou trazer para a nossa realidade que nós estamos falando agora. Qual é o nível de qualidade, então, que você dá para a sua saúde? Então, trabalhamos a palavra investir e trabalhamos a palavra qualidade. É a perfeição do que você está entregando. Então, eu queria pensar com você a respeito disso. Então, guarde essas duas palavras. Eu vou investir no que é prioritário, no que me dá lucro, no que é inovação. E a qualidade que eu estou entregando de um produto, às vezes, ela não pode ser maior do que você está entregando para você mesmo. Às vezes, você passou o dia inteiro trabalhando e você tem que trabalhar. E você entregou o seu trabalho com perfeição, mas no fim da noite você está um bagaço. Você está entregando o quê para você mesmo? Ok? Prometo que é só isso que eu vou puxar da orelha. Não vou puxar mais nenhuma orelha. Aqui. Então, vamos lá. O primeiro mito que eu quero quebrar com vocês é que o mito da alimentação saudável é uma alimentação cara. Ok? E aí eu quero trabalhar com vocês o que diz o Ministério da Saúde dentro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele diz o seguinte: a ideia de que a alimentação saudável custa necessariamente mais do que a alimentação não saudável não é confirmada por dados da realidade. Cálculos realizados com base nas pesquisas de orçamentos familiares. Já vai falar bastante dos POFs. Essas pesquisas, elas são bem interessantes quando a gente quer trazer no ambiente familiar, e eu acho que é uma coisa muito interessante para vocês. Então, segundo o IBGE, mostram que no Brasil a alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados e em preparações culinárias feitas com esses alimentos não é apenas mais saudável do que a alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, mas também mais barata. Ok? Então, isso foi comprovado. Então, tire esse mito da sua cabeça. Ainda no POF, olha que interessante. No período de 1995 a 2017, o que foi considerado mais caro foram os processados, 7,64 por quilo de pessoa. Né? Então, não sei o cálculo que eles fizeram aqui, mas dá para a gente fazer a comparação. Os ultraprocessados, 6,92. E, por fim, os ingredientes que nós chamamos aqui in natura e minimamente processados, 4,28 por quilo de pessoa. Então, eu tenho 4,28 por quilo de pessoas contra 7 por quilo de ultraprocessados. Também, um outro dado aqui. É interessante porque isso é uma tendência, e eu acho que vocês gostam de tendência. Né? No início aqui do século, dos anos 2000, o preço dos alimentos ultraprocessados vem passando por reduções sucessivas e diminuindo a distância entre ele e o preço dos outros produtos. A previsão, a tendência, então, indica que os alimentos não saudáveis se tornarão mais baratos do que os alimentos saudáveis até 2026. Então, essa realidade vai acontecer. Então, a gente vai precisar conscientizar agora. Você está entendendo? Hoje não é mais caro, mas a previsão diz que será. Ok? E aí nós precisamos conscientizar as pessoas que elas vão ter que ter prioridades. Os preços dos alimentos no Brasil mudaram desfavoravelmente, considerando as recomendações, então, do Guia Alimentar. E é isso que é a próxima tendência. Aí tem uma foto de uma coisa bem colorida, aí, de alimentos. Ok. Gente, isso aqui é pérola. Olha isso aqui. Isso é a coisa mais linda do mundo. Vocês gostam disso? Agora, aí você está assim, mas não, esse valor, eu queria trazer uma apreciação para vocês. Isso aqui é pérola negra, esses mirtilos, né? É muito interessante a gente ir considerando isso como um valor, porque daqui a pouco, por causa da questão agropecuária, política, talvez cultural, isso vai ficar realmente muito caro. Ok? Essa é a tendência até 2026, e nós precisamos dar essa valorização. Agora, olha que interessante do POF de 2017-2018, a distribuição de despesa por famílias. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem com as populações até 2 salários mínimos.
Olha onde fica a parte da alimentação, que é o laranja. Ela fica logo sequencial a quanto que essa população investe em transporte. Ok? Então, tem transporte aqui em amarelo e laranja, logo a alimentação. Agora, olha o gráfico do lado, onde eu tenho famílias com mais de 25 salários mínimos. Olha onde fica a alimentação. Está vendo o laranja? Lá atrás. Então, é um olhar de que, às vezes, as pessoas que têm uma condição financeira não estão dando uma valorização. Tudo bem que vamos chamar as pessoas com até 2 salários mínimos, isso é sobrevivência. Mas há uma valorização. E a pessoa que vive com mais de 25 salários mínimos, isso não é uma prioridade. E aí eu quero trabalhar com vocês para que isso seja uma prioridade, com equilíbrio, né? Agora eu quero trazer alguns dados para vocês do novo cardápio dos brasileiros. Tá vendo aí, olha, a decadência do arroz com feijão e farinha. Apareceu isso para vocês? Olha que interessante, em 2003, por ano, uma pessoa comia 52 quilos, né, vamos pensar assim, de arroz com feijão. E em 2018, isso caiu para 28. Ou seja, o brasileiro está deixando de comer arroz com feijão e farinha, que é um dos alimentos mais ricos que nós temos. E isso é uma tendência cada vez maior. E a farinha aqui é de mandioca, ok? Um outro gráfico, mudanças nas compras. A gente tem uma redução de 52% de feijão, 37% de arroz, 27% de macarrão, 23% de pão, 21% de carne. Mas olha a subida. O frango subindo a 56% e os ovos a 94%, até por conta da área fitness, né? Que hoje um atleta, ele, na cabeça dele, precisa comer bastante ovo para desenvolver massa magra. O que mais que a gente vê? A dieta do brasileiro médio. Olha que interessante, metade do que a gente come são alimentos in natura, joia, mas 22% são de ingredientes processados, 10% de produtos ultraprocessados e 10% de alimentos processados, que são diferentes de ingredientes processados. Então, nós estamos vendo aqui uma tendência de ficar quase que pau a pau, quando que, na realidade, a gente precisava que os ultraprocessados fossem o mínimo, não precisariam chegar a 10%. O que mais? Os hábitos alimentares eles vão variar com a renda. Isso foi uma pesquisa bem interessante. O grupo está no topo da pirâmide, ele vai receber mais de 14,3 mil por mês, e o que está na base, 1,9 de salário mínimo. Agora, olha que interessante aqui um outro dado. Eles usam a palavra pobre, eu achei tão feio, né? Mas eles falam, pobre come menos da metade que um rico. E aí a gente está... É interessante, né? Porque lá o outro dado diz que é uma prioridade. Mas a prioridade que eles dão não necessariamente tem a ver com o gasto que eles têm. Ok? Então, você vê aqui um contraponto interessante. O que mais? Ricos comem 4 vezes mais comidas ultraprocessadas. Então, 25 quilos para o que ganha até 2 salários mínimos e 106 para o que ganha mais de 25. E eu estou falando de ultraprocessados. Agora, olha que interessante. Não há nenhuma fruta que seja mais consumida pelos pobres do que pelos ricos. Olha essa pesquisa. Para cada um morango que uma pessoa come com um salário até 2, 22 morangos uma pessoa com a questão salarial, né? Eu estou trazendo isso para que vocês possam entender o olhar, não das classes sociais, mas da nossa realidade enquanto Brasil, ok? Terminando aqui, quem tem o maior açucareiro? E aí, quando a gente pensa no açúcar, e aí o pai até pediu para eu trazer aqui os pós, né? Que não... É interessante, você pega uma farinha de trigo, ela não é um pó ruim, o problema é que a gente deixa ela ruim, o problema é que a gente traz um excesso em tudo que a gente come. A gente come o pão francês de manhã, a gente come o macarrão na hora do almoço, a gente come a bolachinha com café à tarde, e à noite a gente come, de repente, aquele sanduichinho, alguma outra coisa. Quando, na necessidade, nós poderíamos comer uma porção de carboidrato. Ok? Mas por quê? Porque isso dá um senso de saciedade. E é o que acontece aqui no açúcar. Então, também não tem tanta diferença. O assalariado até 2, ele consome 11,2 quilos, e o mais, então, que tem mais salários, 8,6. Interessante. Então,
o que eu queria finalizar aqui com vocês é o que é uma alimentação saudável, então. Diante dessa realidade socioeconômica que a gente trouxe, diante das prioridades e da qualidade. A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular de forma socialmente justa a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, acessível ao ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, e baseando em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Então, eu quero ampliar o seu pensamento de alimentação saudável, porque você tem funcionários, sim? Qual é a sua prioridade para a alimentação? É a prioridade que eles vão ter. Hoje, em home office, algumas pessoas ganharam até 2 horas de horário para ficar em casa, para poder fazer o almoço. Qual é a prioridade da cesta básica quando você vai escolher? O que tem dentro da cesta básica para o seu funcionário? Né? O que você deixa para ele disponível? Oh, queridos, é muito mais barato você deixar disponível para o seu funcionário maçã e banana do que deixar bolacha de água e sal com café. Né? Então, é a sua prioridade. E aí eu quero que você entenda, porque você está formando pessoas, porque as pessoas estão olhando para você. Né? E eu acho que a bandeira que a gente precisa levantar dentro dessa área empresarial é essa também. Então, a gente viu que a comida saudável ela não é mais cara, mas você concorda comigo que ela é mais trabalhosa? Sim? Então, é algo que a gente vai precisar mudar também no nosso pensamento. Tem que ir para a cozinha. Oh, queridos, não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que você compre comida saudável de alguém, a empatia com o alimento se dá quando você coloca a mão no alimento. Tem gente que não gosta de café, mas gosta do cheiro. Por quê? Porque quando ele está sentindo o aroma do café, ele já está tendo um prazer. Né? Quando ele vai na padaria, porque você pode comer pão, não estou dizendo que você não pode. Aí você vai numa padaria que você gosta, e aí, você já viu gente na fila do pão? Na fila para pagar da padaria? Ela está com pão. Não tem como. Você aperta. Você aperta o pão. Né? Por quê? Ou você abre, porque às vezes ele está quentinho. Você já vai tendo um caso de amor com a comida que você vai depois poder partilhar. Isso é algo que a gente precisa trabalhar também. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ter uma alimentação saudável não é sinônimo de comer menos. Domingo a gente falou que alimentação saudável não significa comer mais, mas alimentação saudável também não significa comer menos. Menos no sentido de privar de alguns nutrientes. Então, pensa uma coisa que deixa a gente de cabelo em pé. Ah, não vou comer mais carboidrato. Gente, não vou comer mais gordura nenhuma. Esse negócio de nenhuma, de extremos, você não pode. E a gente vai conversar algumas coisas rapidamente. Então, para que uma comida seja considerada saudável, ela precisa fornecer todos os nutrientes para que o seu corpo ele possa, então, receber, e aí ele possa botar pau na máquina, né? Isso é interessante. Agora, por que eu preciso me alimentar bem? E aí eu quero trabalhar com você 3 maiores causas de morte no Brasil hoje: obesidade, hipertensão e diabetes. E isso tem a ver com esses 3 pós brancos aqui, e se eu pudesse colocar aquele líquido dourado chamado óleo, né? Ou que a gente poderia falar da gordura aqui também. Olha que interessante, no Brasil, hoje, uma população com até 20 anos, ou a partir de 20 anos, de 2013 a 2019, ela passou de 12% para 26% de uma população obesa, ou sobrepeso, ou fora do peso. E a obesidade feminina subiu de 14% para 30%. E a masculina, olha só, de 9% para 22%. Então, a obesidade começou a ser vista muito mais entre os homens. 6,2% da população do nosso país são diabéticos. E esse número ele aumentou entre os anos de 2008 a 2018. E olha que interessante, haverá um aumento de 62% de casos na América Latina, abraçando uma marca de 42 milhões de pessoas hipertensas. E isso é grave, ok?
Por quê? Porque hoje o Brasil não morre de câncer, não morre mais de acidente de carro, mas ele morre de infarto, de AVC e de problemas no coração. E 30% são diagnosticados com hipertensão, olha só, que faz com que 388 pessoas morram por dia, e a cada hora, 16 óbitos são computados pela hipertensão. Então, é muito sério. E essas doenças elas estão ligadas ao consumo de açúcar, de sal, de farinha e de gordura em excesso. Em excesso. Então, eu vim falar para você de investir em qualidade com equilíbrio. Por isso que é importante. Olha que interessante como você pode economizar ainda. Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, uma pessoa gasta de 500 a 800 reais por mês com insulina. Então, ela poderia gastar de 500 a 800 reais com um alimento. Só para a gente poder entender. Então, mas vamos aos pratos. O primeiro prato que aparece aí, é um prato conhecido de você? Apareceu? Vai aparecer, vai aparecer. Olha esse prato. As famosas quentinhas, né? Aí, gente, para quem não jantou, mas o brasileiro gosta. Ele gosta de comer o quê? A farofa, o macarrão, a batata, 2 tipos de carne, o feijão. Olha isso. Né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Ou então, o famoso, pode passar o próximo, o estrogonofe, o branco. Isso aqui é gostoso, né, gente? Para comer de vez em quando. Não é para comer todo dia. Porque olha como pode ser. Próximo. Olha como precisa ser seu prato. De 5 a 6 cores. Todas as vezes que você senta, você tem que contar. Deixa eu contar aqui, porque a Vivian falou para contar. Vale o arroz e feijão? Vale. Tá? O arroz branco, o feijão ou preto ou marrom, mas eu tenho que ter, mas olha que lindo, eu tenho frango, eu tenho um arrozinho ali no meio, eu tenho grão de bico, e eu tenho, gente, repolho é uma das coisas mais baratas que tem e dura. Né? Eu fiz uma enquete no meu Instagram e uma das pessoas falou assim, como é que eu vou trabalhar uma vida saudável numa pessoa sem muito recurso financeiro? Eu falei, você compra sardinha, que está R$ 5,56 o quilo, rico em ômega 3. Você pode comer a cada 3 dias sardinha. Você vai comprar, pegar a cesta básica, arroz, feijão, fubá, né? Você pode comer laranja, gente. Pensa numa coisa barata, está na safra ainda. Ou você pode trabalhar com as crianças, pode passar o próximo. Para quem tem filho pequenininho, olha que fofo esse pratinho, né? A criança, ela olha, ela se identifica com aquilo. E isso é muito interessante. Aí eu tenho alguns pratos para passar. Pode passar. Esse aqui são ok. Isso aqui é o que eu queria que você olhasse. Preste atenção, ele está dividido em 3. É assim que tem que ser seu prato. 25% do que a gente chama de carboidratos, ok? Então, os tipos de arroz, o macarrão, o pão. Você pode comer pão na sua refeição, não tem problema nenhum. 25% ali de proteína, que envolve a proteína vegetal, que é o feijão, ou a proteína animal, mais 50% do teu prato tem que ser de legumes, verduras e o que você puder ter mais de colorido na sua cozinha, ok? Então, é assim que tem que ser o seu prato. Você pode até botar fruta, tá vendo que tem gente que gosta, né? Eu, pelo menos, gosto. Eu gosto de manga na comida. Tem gente que gosta de banana, pode também. Então, isso que é interessante, ok? Mas eu trouxe alguns pratos, pode passar os próximos, que são pratos simples. Olha um café da manhã aqui, ó. Eu tenho lá meu leite com café, um bolo de milho, mas eu tenho uma fruta. Aqui eu tenho o leite, o cuscuz, que é uma coisa, né, o nordestino gosta mais, mas extremamente saudável, um cuscuz muito bem feito de manhã. Isso é muito brasileiro, gente. O nosso Brasil é maravilhoso. Eu amo ir para o Nordeste, porque lá no café da manhã você tem mandioca, né? Não tem pão, você fica procurando pão, não acha. Por quê? Porque eles encaram isso com essa realidade. Aqui eu tenho um café, um pão integral, um queijo, beleza, mas sempre uma fruta ameixa. Eu tenho a famosa tapioca, banana, leite com café, pode passar o próximo. Um pouquinho mais aqui, ó, o meu famoso pão com manteiga, mas sempre uma mamão, pão de queijo. E aqui embaixo eu tenho a manga, o leite com café e o cuscuz também. Tá? Para almoço, algumas opções aqui. Olha que legal, arroz, feijão, coxa de frango assado, beterraba, polenta com queijo. Eu posso ter meu omelete aqui. Aqui eu tenho também o arroz, o feijão grelhado, a salada. Aqui eu tenho a famosa feijoada, né? Que ela é uma delícia. Olha, ela acompanha couve, ela acompanha fruta. Gente, é um prato muito lindo.
E de jantar, pode passar? Então, eu tenho algumas opções aqui. Também posso ter comida. Ô, gente, janta comida. Promete para mim? Não, jantar comida dá indigestão. Depende do horário da sua janta. Vivian, qual é o melhor horário para você jantar? Até 3 horas antes de você dormir. Ok? Então, se você dorme às 10, que hora que você vai comer? 7 horas. Ah, Vivi, eu durmo às 9, come às 6. A gente, americano, janta super cedo. Depois eles ficam comendo os snacks deles, mas eles jantam super cedo. Tipo 4, 5 horas. E aí, Vivi, vou ficar em jejum a noite inteira. Antes de dormir, você vai comer uma fruta ou um prato de salada. Antes de dormir. Só para alimentar as suas bactérias benéficas que estão no seu intestino. Porque elas precisam ficar se alimentando de alguma coisa de madrugada. Ok? E assim, não vai tomar um copo de leite, pelo amor de Deus, que é muita gordura. Não, eles não gostam. Aí, ali em cima eu tenho o arroz, o feijão, o frango. E aqui também é um jantar. Olha o feijão, olha que prato bonito. Isso aqui para pode passar? Esses são para os intervalos. Eu posso tomar um iogurte, um leite batido com frutas, as castanhas. E posso fazer também uma salada de fruta para os intervalos. A Vivian, é um tabu esse negócio de comer de 3 em 3 horas, essas coisas todas. Né? Eu costumo dizer assim, o seu corpo é quem vai pedir. Se você consegue manter algo com um bom intervalo, você só não pode baixar a sua glicemia. Ok? Então, o jejum intermitente, faça com acompanhamento do jejum intermitente, para saber se ele está sendo benéfico para você. É importante jejum intermitente? É, por isso que Jesus disse que a gente tem que jejuar. Porque quando eu jejuo, as minhas mitocôndrias vão ativar. Porque se eu tenho mitocôndrias mimadas, eu tenho fome, eu vou lá e como. Eu tenho fome, eu vou lá e como. Experimenta ter fome e não comer. Elas vão ter que se agitar, é onde aumenta o metabolismo. De alguma forma, porque comida você tem dentro aí de você, para gastar energia. Só que você tem que fazer isso dentro de um padrão. Ah, fiquei 16 horas de jejum. Como você quebra o seu jejum? Aí passa na padaria, pega pão de queijo, toma um leite com café. Você nunca pode quebrar o seu jejum depois de tanto tempo, porque você dá uma sacudida no seu corpo. Com gordura, com proteína. Vou quebrar com o quê? No máximo com um ovo, no máximo, cozido ainda, no máximo com algumas frutas, legumes. Come devagar, pequeno, que você não está na Somália, você está no Brasil. E daqui um pouquinho você vai comer de novo. E aí você vai treinando o seu corpo, ok? Vamos lá, para terminar, 10 dicas para investir em sua saúde. Primeira dica, fazer os alimentos in natura ou minimamente processados à base da sua alimentação. Então, quando eu vou no supermercado, quando eu faço a minha lista de compras, olha, queridos, eu preciso que você entenda que fazer lista de compras é prioritário. Eu preciso que você faça cardápios, ou você ou a sua esposa, quem gosta na casa. Gente, isso rende, isso é muito bom. É chato, mas é muito bom, ok? Porque ali você vai saber o quanto que você está comendo. Segundo, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Vou falar a marca aqui só para você entender, aquele pote grande de galo, que é aquele azeite. Vamos pensar que hoje é uma das gorduras melhores para você cozinhar. Numa família, por exemplo, na minha casa são 4. Ele dura 1 mês e meio. Ok? Para eu fazer todas as preparações, temperar as saladas, porque eu não vou jogar o azeite na salada. Eu vou pegar o azeite, botar limão, cúrcuma, eu faço um molho. Sabe? Não é livre demanda de azeite, porque o azeite é bom. Aí, pai. Você faz de vez em quando, pai? Toda salada. Aí, eu experimento fazer um molhinho, né? Eu faço um molhinho e ponho um azeite. Então, para vocês entenderem, quanto que tem ali? 500 ml. Esse é bem grande. Aquele maior. Ok. Então, 500 ml, é que eu fiquei pensando, ele dura 1 mês e meio para 4 pessoas. Ok? Então, é lógico que você vai tirando o pé aos poucos, porque às vezes a sua família está acostumada com a palatabilidade da gordura, porque a gente pensa numa carne com bastante gordura, que delícia que é, porque a gordura é palatável, ok? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma outra dica é limitar o consumo, então, de alimentos processados e evitar o que a gente está fazendo,
o consumo de alimentos ultraprocessados. E uma das formas da gente fazer isso é de fazer perguntas. Por que eu estou comprando isso? Ok? Então, por exemplo, eu amo paçoquinha, né? Eu super gosto. Vocês gostam de paçoquinha? Então tá. Então não dá para comprar aquele negócio redondo, porque você não vai dar conta de comer um. Mas tá vendo que pode comprar individualizado? Então eu faço perguntas para mim. E a gente meio que parece criança. Gente, a gente está rindo, eu quero deixar descontraído, porque é assim, você vai conversando com você a respeito dos processados. Não dá para tirar de uma vez. Eu acho que tem gente muito sofrendo. Alguém me perguntou hoje na rede social, pão é processado, Vivi? Aí eu só respondi assim, pão é feito de farinha refinada. Aí você responde para você, se pão francês é processado. Ok? Arroz polido branco é processado? Aí eu falei, você já até falou polido branco, você jogou química ali, já não tem quase nada, né? Então, é muito devagar. E é tão interessante que quando você entra nesse caminho, que é um caminho de vida, chega uma hora que o teu corpo não... Por exemplo, lá em casa, as minhas meninas não comem arroz branco. Então, vem às vezes da marmita, que às vezes está um dia corrido, a gente compra uma marmita. Fica tudo arroz, não come mais. Não tem mais paladar. Né? Então, a gente vai mudando aos poucos. O que mais? Quarto, comer com regularidade e atenção. Isso é bem importante. Em ambientes apropriados e, sempre que possível, em companhia. Quando você senta-se à mesa, e falamos disso no domingo. Então, eu não sei se vocês têm refeitórios nas suas empresas. Né? Eu não sei se os seus... Gente, pensa uma coisa que meu coração fica apertadinho, às vezes, quando você vê na rua um trabalhador no meio sentado com a marmita, sentado no chão, né, na guia, comendo o almoço dele. Então, cadê aquele empresário? Sabe? Porque você tem que ter, no mínimo, pelo menos um ambiente para ele se assentar, uma musiquinha ambiente. Você pode não fornecer a comida. E isso também é muito complicado, porque às vezes seu funcionário vai passar mal, porque ele fez a marmitinha dele 5 horas da manhã. E ele almoça às 11h30. Aquela marmitinha ficou o tempo inteiro fora da geladeira. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar em um ambiente saudável, tranquilo. Não pode ter... é o horário dele de almoço. E isso é importante para mim e para você e para os nossos funcionários também. Okay? Quinto, fazer compras em locais, de preferência com produtores locais. Então, isso é uma coisa que é a tendência agora. Existe em São José uma feira de sexta-feira, eu não sei o nome daquela pracinha, gente, que fica ali no Jardim Esplanada, que é uma feira só com produtores locais. É muito legal, ok? Que tem uma igreja ali, sabe? Aquela, se alguém lembra. Oi? Avenida Paulista? É verdade, aquela avenida, isso. Então, você está comprando direto com o produtor. Não teve nenhuma intervenção. Você está abençoando ele. E outra coisa, é orgânico. Ok? Então, Vivian, mas aí o que vai acontecer? Tudo bem, um dia você precisa de um pimentão, de uma batata, aí você passa num hipermercado e compra. Mas, para mim, gente, quando você olha no hipermercado da vida, aí, um Carrefour da vida, um Extra da vida, você vai na parte de vegetais, eu fico olhando para aquilo, eu fico pensando, quanto tempo que aquilo está ali? Aquilo fica tudo lá, né? Por quê? Porque ali chegou o fim do fim do fim do fim do fim. Vivian, o que você acha? Eu não só tenho tempo para comprar no supermercado, então melhor comprar, compra lá. Mas se você pode comprar de produtores ou mandar alguém comprar, seria muito interessante. E vocês sabem o significado, né, dessa questão de empreender, e eles também são empreendedores. Sexto, desenvolver e exercitar e partilhar habilidades culinárias. A gente já acabou falando um pouquinho sobre isso. Você precisa saber qual a fruta da época. Qual a fruta da época de junho? Estamos em época de quê? Alguém pode chutar, não tem? Pocã, morango, abacate, ok? Manga. Então, filho, você não pode ficar querendo morango lá em novembro. Você vai achar, mas você vai ficar bravo, porque você vai pagar caro e o morango não vai estar bom. Embora o Brasil seja uma terra que sempre dá, você precisa saber. Vivi, onde que eu vejo isso? É só para safra de junho na internet. Vai aparecer milhares. E isso ajuda na confecção dos seus cardápios. Planejar, sétimo, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. E aí,
infelizmente, os budistas, eles vêm com o Mai de Fun, né? Que é uma mente completa para aquilo que você está fazendo, mas a gente pode tirar um bom princípio disso. Eu sentei para comer. Eu não sento com o celular. Eu não sento assistindo televisão. Eu não trago para aquele momento, tirando os encontros que vocês têm, né, para fechar negócios, para assinar coisas, que é uma coisa que, tudo bem, é interessante, cordial, mas eu não acho que seria o ideal, porque ali é o teu momento de comer. Então, você precisa dar esse tempo para você. Porque quando você se levantar, a vida vai continuar. Então, é o seu respiro. Eu olho para a comida, eu vejo o que tem. Eu consigo contar quantas cores tem no meu prato, né? Vamos lá, 8º. Dar preferência quando você se alimentar fora de casa, em locais que sirvam refeições feitas na hora, né? Então, a gente, às vezes... Como é que eu vou saber? Ou você pega uma conversa com a pessoa ali, né? Mas, por exemplo, a gente tinha muito, agora já diminuiu bastante, a questão de comida por quilo, né? Ô, gente, quem garante que aquele arroz que você está comendo, ele foi feito naquele dia, naquela hora? Né? Então vou fazer o arroz aqui, pronto? Vou fazer o arroz aqui. Então, a gente vai... aquele lugar eu sei. Então, eu já preciso sair sabendo de lugares que vão poder estar em concordância com aquilo que eu estou praticando, que é o que a gente fez anteriormente. Falou anteriormente. É a minha prioridade. 9º, ser crítico quanto às informações e orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Eu preciso ser crítico quando aparecer um produto novo. Será que isso é bom? E aí, eu quero trazer para você. Pode passar o próximo, que uma coisa que a gente tem que fazer, embora a gente não queira, é ler rótulos. Eu costumo dizer assim, se você não aprender a ler rótulos, você vai ter que ler bulas. Ok? Então, preste atenção. Esse aqui é um amendoim salgado tipo japonês. Quantos gostam? Agora todo mundo ficou meio assim, né? Não sabe se levanta a mão. É gostoso, né? Mas olha o que tem no tipo japonês. Amendoim, então, que deveria ter, né? Já pensou se não tivesse? Ia ficar ruim. Farinha de trigo fortificada com ferro, ácido fólico, açúcar, sal, molho de soja e milho, amido de milho, realçador de sabor, glutamato monossódico, bicarbonato de sódio e antioxidante. E aí ele vai dizer, não contém glúten. Então, eu pego esse produto, ele tem muito mais coisas que vão trazer danos, como glutamato monossódio, que é extremamente cancerígeno. Já tiveram artigos científicos falando de câncer de esôfago a respeito do glutamato, porque eu quero comer amendoim. Tá, quer comer? Então vai comer esse aqui, ó. Pode passar o próximo. Aí você pega lá na bula, está bem pequenininho, mas está bem aqui, ó, porque é bem pequenininho mesmo. Não tem marcador aqui não, né? Aqui, tá vendo a palavra alérgicos? Vocês conseguem ver? Não, né? E em cima está assim, ingredientes. Amendoim torrado, sem pele, sem sal, ponto. Acabou. A gente costuma dizer que são os rótulos de 2 ingredientes. No máximo o sal, no máximo... Vive ser processado? Isso é processado. Mas o outro é ultraprocessado. Então, eu preciso ficar crítico com aquilo que eu estou comendo. E você não precisa ser um doente por rótulos, mas você precisa entender o que você está comendo, você está botando para dentro. Você vai encontrar, por exemplo, tudo que tiver óleo de palma, pula fora, deixa na prateleira. E você vai ver que existem milhares de coisas com óleo de palma, que já foi proibido na Europa, e o Brasil ainda faz seus produtos com óleo de palma. Além de cancerígeno, ele interfere na genética. E você vai ver muitas coisas com ele, ok? Corante 4, corante caramelo 4, que é o corante da coca, que tem em alguns Yakults, por exemplo. Ok? É o mesmo corante, que também é altamente cancerígeno. Mas, sem estresse, mas aprenda a ler os rótulos, ok? Oi? O que tem, pai? Então, é um óleo, porque o que acontece? A gente precisa de ter óleos em alguns componentes, mas o óleo de palma específico, ele serve para qualquer coisa, mesmo para comer. Ele serve para máquina, ele serve para... Então, a gente pensa na palmeira, né? Mas o que aconteceu? Ele foi sendo refinado, passou em processos altos de temperatura, e aí ele vai se modificando.
E aí ele vira um óleo de palma, mas ele traz um grande prejuízo para o corpo, ok? Dá para vocês pesquisarem isso, é bem interessante. E por último, última dica, ser sustentável e ter sócios, e ter ações sociosustentáveis. E aí eu quero terminar falando da questão dos descartáveis, dos orgânicos, de vocês terem doações, de vocês ajudarem os grupos de desfavorecidos. A gente vê muito hoje na mídia, né? A cada 10 camisetas vendidas, uma cesta básica doada, um prato de comida doado. Com esse olhar de investir em alimentação saudável, não só para mim, mas para quem eu puder ajudar. Descartáveis. Na verdade, queridos, eu não vivo isso na minha casa, que a gente usa muito descartável. Mas não era para a gente jogar lixo fora. Tirando produtos, né, outros produtos, mas dentro da cozinha não era. Por quê? Porque a gente iria usar tudo natural, ok? Então, as cascas, as sementes, os miolos, a gente iria fazer o que a gente chama de compostagem, que seria uma terra extremamente fértil para a gente poder investir e plantar, né? Então, eu tô falando uma coisa que parece que está em outro mundo, né? Mas a ideia é que o lixo orgânico ele não tivesse quase nada. Por quê? Porque eu estou reutilizando. Então, a gente precisa só tomar cuidado com essa questão dos descartáveis. E eu termino com essa foto aí do Brasil e da alegria de poder ser brasileira e ter acesso a uma magnitude de alimentos, e a gente não pode deixar passar batido isso. Aí, quem que vai me ajudar? É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai me ajudar a fazer com que essa realidade do Brasil, que é acessível a todos nós, comece pequeno, né? Tudo que a gente de alguma forma sabe, isso está dentro da nossa realidade, a gente tem acesso a muitas informações. Eu quero orar com você, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor que Ele nos dê esse entendimento, que Ele faça aquilo que Paulo diz, quer vivamos para o Senhor. Então, mais do que ter uma qualidade, né, é uma expressão e um testemunho. Deixa eu orar com vocês. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, porque diante de estatísticas, diante de realidades, no nosso Brasil, diante da nossa própria história, Pai, com o alimento, diante daquilo que temos hoje, do que comemos hoje, diante da nossa situação financeira, da nossa empresa, da nossa família, Pai, o convite que o Senhor está dando hoje não é um convite a sermos radicais, não é um convite a Deus que está trazendo culpa. O Senhor não está aqui trazendo sobre nós, Pai, uma acusação, mas é um convite a uma mudança junto com o Senhor. É o Senhor quem vai trazer a nossa memória, vai nos ensinar todos os dias, Pai. E eu te agradeço, porque o Senhor é o ser mais sustentável que existiu. E o Senhor nos colocou no Brasil. E eu quero te agradecer pelos alimentos, quero te agradecer por essa terra, quero te agradecer pela nossa agricultura, pela nossa pecuária. E que possamos, Pai, sermos agentes de vida saudável, olhar com carinho para os nossos funcionários, se interessar por como eles estão, como está a sua saúde, trazer para eles, Pai, talvez substratos ou objetos, para que eles se lembrem, ó Deus, que isso é importante. Então eu te agradeço por essa oportunidade, por essa janela onde muitas mudanças vão acontecer. Em nome de Jesus, amém.